Minha galera, a final da Libertadores é só dia 30, sábado que vem, mas já começou ontem. O Galo e o Botafogo empataram 0-0 na Arena Independência pelo Brasileirão. Foi um jogo atípico, um jogo sem torcida, o Atlético com o jogador expulso desde o final do primeiro tempo, teve bate-boca no final do jogo. Vou falar sobre isso e muito mais agora aqui no canal do Mendel. Antes falar dela, Cedros Beer, nossa parceira, o melhor chopp de Caeté região, chopp Pilsen, chopp IPA, chopp de vinho. Um abraço para o casal Bruninho e Janaína, que são aí os donos da Cedros Beer. Um abraço para vocês, o melhor chopp de Caeté e região. Toca a vinheta aí. Galera, o atleticano, esses últimos 30 dias, mais de 30 dias, ele vinha desconfiado por conta da queda abrupta de rendimento do time. O Galo inteirou com o empate de ontem, 8 partidas sem vencer. E além de não vencer, com exceção ao jogo do River Plate lá na Argentina, atuações muito ruins, incapacidade de fazer gols, ontem de novo, mas ontem tem todo um contexto, vou falar sobre isso agora. E o jogo de ontem, o Botafogo, ele tinha uma característica diferente, né? Porque é uma prévia da final da Libertadores que vai ser daqui a 10 dias, lá em Buenos Aires, dia 30, no sábado que vem. Era fundamental para o Atlético ter um bom desempenho no jogo de ontem, para o time readquirir a confiança que andou abalado nesses últimos jogos aí, com essa sequência ruim de resultados. E o jogo foi se desenhando como eu esperava. O Atlético uma postura mais defensiva, com 5 defensores, e o Botafogo senhor das ações, né? Ainda mais pelo fato do Atlético ter alguns jogadores, a maioria reserva, o estádio vazio, sem torcida, o que desequilibrou ainda mais o confronto a favor do Botafogo, que já é melhor do que o Atlético. E o Atlético vinha adotando uma postura defensivamente até ok, embora não tivesse capacidade de sair dos contra-ataques, porque não tinha velocidade para executar o contra-ataque. E aí a expulsão do Rubens, já no final do primeiro tempo, aí uma expulsão idiota. Ele tomou 2 cartões em 3 minutos. Ele fez uma falta no Luiz Henrique, uma falta dura, próximo, quase que foi pênalti, e depois ele faz uma falta semelhante. Ele, carga excessiva, ele foi muito impulsivo, não dosou, e aí tomou 2 cartões em 3 minutos, prejudicou o Atlético. E o segundo tempo foi um jogo, foi uma multa de uma nota só. O Botafogo empilhando cruzamentos na área, com uma posse de bola muito maior que a do Atlético. Só que o Atlético ele conseguiu neutralizar o Botafogo. Se fisicamente o Botafogo sobra contra todo mundo no Brasil, é um time absurdo que o Botafogo tem fisicamente, é uma piada, os caras correm o jogo inteiro, é um time muito intenso. E também é muito melhor do que o Galo tecnicamente. O Atlético, ele jogou com as armas que ele tinha. Ele recuou totalmente. Ele abdicou de jogar, porque não tinha condições de encarar o Botafogo de frente. Falou, vou recuar aqui, vou buscar um pontinho. E o Botafogo, mais uma vez, se complicou contra times que jogam com bloco baixo. Se defensivamente o Galo foi muito bem, tanto que foram 4 bolas no gol do Botafogo e 20 e tantas para fora, boa partida do Igor Rabelo, o Mariano jogou uma barbaridade. O Galo, ele não tem transição ofensiva, não tem ninguém de velocidade. Tanto que na hora que colocou o Hulk eu pensei, tá, colocou o Hulk e daí? E vai apanhar dos zagueiros, vai virar um boi de piranha ali e não vai ter ninguém para puxar essa bola em velocidade, um contra-ataque. Mas o Hulk é diferenciado e ele entrou e fez 2 lances dele, um gerou escanteio e aquele chute de antes do meio de campo. Então, falando do jogo especificamente, o jogo ele se desenhou de uma maneira
em que o empate não foi ruim para o Atlético, foi ruim para o Botafogo. E aí eu vou entrar agora na questão aonde a final da Libertadores começou ontem. Aquele destempero dos botafoguenses no final do jogo, o Barbosa, o Luiz Henrique, o Alex Telles, todo mundo ali pé da vida no vestiário, na porta do vestiário quando acabou o jogo. E acusações de um lado, de outro, o Hulk acusou o Luiz Henrique de chamar o time do Galo de merda, coisas de futebol mesmo. Só que o Botafogo, ele vê o Palmeiras agora fungando no cangote dele. E há 2 pontos diferentes, faltando ainda 4 jogos e um confronto direto terça-feira. E aí o Botafogo já começa a reviver os traumas passados, né? Ano passado, principalmente, o Botafogo teve um trauma absurdo aí, onde ele perdeu um Brasileirão que estava ganho. E ele viu o Palmeiras de novo na cola dele, e a gente percebe claramente que o Botafogo hoje ele tem um problema psicológico muito grande. E ele viu que ele não vai ganhar do Atlético a hora que ele quiser. A gente sabe que tecnicamente o Botafogo é muito melhor do que o time do Atlético. Mas o Atlético mostrou ontem maturidade de novo, assim como mostrou contra o São Paulo, assim como mostrou contra o River Plate, contra o Fluminense, contra o Vasco. E é nesse ponto que eu quero chegar, que a final começou. Que se faltava ainda um pavio para o atleticano acordar para a final, que até então eu senti o atleticano meio desligado, meio desmotivado com a final da Libertadores, ontem acendeu esse pavio. Falei, opa, agora dá. Achamos o ponto fraco do Botafogo, ele continua sendo o setor emocional do time. Se tem uma chance do Atlético ganhar essa Libertadores, aproveitar esse fator psicológico do Botafogo, que ainda está abalado, e como eu falei agora há pouco, muito mais pelo fato do Palmeiras estar na cola do Botafogo. E o Botafogo, ele seria um desastre, ele enxerga como, todo mundo enxerga como um desastre, mais uma perda de título brasileiro. E aí seria muito mais agravado com o Libertadores no meio do caminho. Perder os dois seria uma tragédia. O Botafogo é um time em nível da flor da pele. Ao contrário do Atlético, é um time de puta véia. O Atlético é um time extremamente malandro. Jogadores experientes, jogadores renomados, que não sentem pressão. Né? E o Botafogo ele é melhor tecnicamente, ele é melhor fisicamente. Num jogo equilibrado, né, com forças iguais para os dois lados, do Botafogo é melhor, bem melhor do que o Atlético, mas o Galo se apega nessa questão psicológica aí, onde ele tem um time mais cascudo e ele tem um Botafogo aí que deixou o Brasileirão mais emocionante na reta final por conta do Botafogo mesmo. Tropeço em sequência contra a Criciúma em casa, contra o Cuiabá em casa, agora contra o Atlético todo desmantelado fora de casa, com um jogador a mais todo o segundo tempo e uma parte do primeiro tempo. O Botafogo perdeu 6 pontos nesses 3 jogos e viu o Palmeiras encostar. Palmeiras que é um time extremamente letal. É um time extremamente vencedor que não dá vacilo. Jogava mal do Bahia ontem e venceu por 2-1. É jogo de time que quer ser campeão. E o Botafogo ontem mostrou que ainda tem pontos a serem corrigidos. Esse fator emocional, o destempero do Luiz Henrique, que jogou uma garrafinha, vai ser... Já pegou um jogo de suspensão, pode pegar mais um, que vai ser julgado. Aquela confusão lá no vestiário, na porta do vestiário, mostrou que o Botafogo está com o nervos da flor da pele, e o Botafogo viu que ele não vai ganhar do Galo facilmente. Então o Galo tem que aproveitar esse fator aí psicológico do Botafogo, se quiser ter alguma chance de sair campeão dia 30 em Buenos Aires. Beleza? Um abraço!